Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. June é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe. Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado, e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança. Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre. Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E June, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo, e June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada. A ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto. A partir daqui, a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria,
pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para. Do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada, como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando June percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz, nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que June percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que June percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito, a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook tentando achar um rastro. Agora é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho. A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita, esse cara tem algo muito errado. June fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto June vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que às vezes a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro,
Mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem. E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo. Editado. Porque quanto mais June mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros, e alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega o momento em que June encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? June começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre June e Grace era cheia de rachaduras. São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais June durante a busca: a culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu, e tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto June está vasculhando registros digitais, ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando June percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de June vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Ellen. Mostram Heather. June é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe. Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado, e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança.
Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre. Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E June, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar, achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo, e June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada. A ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto. A partir daqui, a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada.
como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando June percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz. Nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que June percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que June percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito, a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook tentando achar um rastro. Agora, é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho. A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita: esse cara tem algo muito errado. June fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto June vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que às vezes a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro, mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem. E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo: editado. Porque quanto mais June mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros, e alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega o momento em que June encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? June começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre June e Grace era cheia de rachaduras.
São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais June durante a busca. A culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu, e tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto June está vasculhando registros digitais, ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando June percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de June vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Ellen. Mostram Heather. June é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe. Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado, e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança. Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre. Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E June, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar, achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo, e June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada.
a ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto, a partir daqui a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando June percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz, nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que June percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que June percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito,
a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook e tentando achar um rastro. Agora, é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho. A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita: esse cara tem algo muito errado. Johnny fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto Johnny vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que às vezes a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro, mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem. E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo: editado. Porque quanto mais Johnny mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros, e alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega o momento em que Johnny encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? Johnny começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre Johnny e Grace era cheia de rachaduras. São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais Johnny durante a busca: a culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu, e tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto Johnny está vasculhando registros digitais, ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando Johnny percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de Johnny vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Ellen. Mostram Heather. Johnny é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe.
Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança. Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre. Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E June, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo. E June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada. A ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto. A partir daqui, a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe.
A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada, como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga, e você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que Johnny não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada, como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando June percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz, nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que June percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que June percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito, a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook e tentando achar um rastro. Agora é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho. A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita: esse cara tem algo muito errado. Johnny fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto Johnny vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que, às vezes, a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro, mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem.
E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo. Editado. Porque quanto mais June mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros. E alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega um momento em que June encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? June começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre June e Grace era cheia de rachaduras. São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais June durante a busca: a culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu, e tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto June está vasculhando registros digitais, ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando June percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de June vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Ellen. Mostram Heather. June é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe. Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado, e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança. Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre.
Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E Johnny, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, tá, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo. E June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada. A ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto, a partir daqui a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. June começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e June sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade.
Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando Johnny percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz. Nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que Johnny percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que Johnny percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito, a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook e tentando achar um rastro. Agora, é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho. A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita: esse cara tem algo muito errado. Johnny fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto Johnny vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia, o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que, às vezes, a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro, mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem. E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo: editado. Porque quanto mais Johnny mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros, e alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega o momento em que Johnny encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? Johnny começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre Johnny e Grace era cheia de rachaduras. São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais Johnny durante a busca: a culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu. E tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto Johnny está vasculhando registros digitais,
ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando June percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de June vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Allen. Mostram Heather. June é um adolescente que tem uma relação meio complicada com a mãe. Aquela coisa de discussão aqui, rispidez ali, um amor que existe, mas fica sufocado por atrito, mágoas, e aquela distância que às vezes as pessoas criam sem querer. E June, como qualquer jovem, está mais ocupada com mensagens, videochamadas e notificações do que com olhar para a mãe nos olhos. Mas aí a mãe dela resolve fazer uma viagem romântica com um novo namorado e June, sinceramente, nem liga muito, já que vê aquilo como umas férias da supervisão materna. Ela só quer saber de aproveitar a casa livre, como qualquer adolescente faria. Só que, quando o dia de buscar a mãe no aeroporto chega, June percebe que algo está profundamente errado. Não tem ligação, não tem mensagem, não tem aviso. E pior, tem silêncio. Aquele silêncio pesado que você sente até no estômago. A partir daí, o filme vira uma corrida contra o tempo, onde nada é simples, nada é claro e tudo parece esconder alguma coisa. E o mais interessante é como o filme conta essa história. Tudo que a gente vê, praticamente, é através da tela. Não é a câmera tradicional que acompanha os personagens. É webcam, é gravação de celular, é tela de computador, é videochamada, é áudio, é histórico, é câmera de segurança. Você se sente dentro da investigação como se estivesse do lado da June mexendo no notebook dela. A história realmente começa a pegar fogo logo depois que June percebe que algo está errado no retorno da mãe. E o mais curioso é que, se você prestar atenção, tudo parecia tão normal antes. A mãe dela, Grace, toda animada com a viagem romântica para a Colômbia com o namorado novo, Kevin. June meio irritada, mas aceitando, porque, casa livre é casa livre. Ela até faz aquela contagem regressiva no celular pensando na liberdade temporária, sem imaginar que aqueles dias seriam justamente o início do maior pesadelo da vida dela. Aí chega o domingo, o dia do desembarque, o momento em que todo mundo deveria estar junto de novo. E June, como qualquer adolescente que empurra a responsabilidade com a barriga, vai para o aeroporto meio atrasada, vamos logo pegar minha mãe que eu quero voltar para minha vida. Só que quando ela chega, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma atualização. Sabe aquele silêncio que a gente tenta ignorar achando que é só atraso ou falta de sinal? Pois é, mas o silêncio vai aumentando, ficando mais grosso, mais incômodo, e June começa a estranhar de verdade. June tenta se convencer que tá tudo bem, porque aceitar que algo tá errado é praticamente abrir a porta para o pânico entrar. Ela manda mensagem para a mãe, nada, liga, nada, manda áudio, visto, mas não respondido. Isso já é estranho. Aí vem a parte que realmente acende o alerta. Não existe registro de desembarque. Aquelas câmeras que mostram todo mundo chegando, a mãe dela simplesmente não aparece. E quando June percebe isso, o rosto dela muda. A expressão fica mais dura, mais focada. A ficha cai. Tem alguma coisa muito errada. E pronto. A partir daqui, a menina vira praticamente uma detetive digital. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que June não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela.
Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. Juni começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e Juni sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas, contatos recentes, redes sociais. Só que Juni não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular, e isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. Juni começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e Juni sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa como qualquer pessoa começaria, pesquisando, procurando rastros, revirando e-mails, mensagens, reservas. Só que Juni não é qualquer pessoa. Ela tem aquele talento natural de quem nasceu mexendo no celular. E isso vira a arma principal dela. Em minutos ela já está abrindo abas que a gente nem sabia que existiam na internet. E tudo com aquela determinação quase teimosa. Eu vou descobrir onde você está, mãe. A primeira grande pista vem quando ela consegue acessar a conta Google da mãe. E ali ela nota algo esquisito. O histórico de localização simplesmente para, do nada. Como se alguém tivesse desligado tudo de propósito. Juni começa a sentir aquele frio na barriga. E você também, porque o filme te coloca na tela dela, te fazendo ver exatamente o que ela vê. É quase impossível não sentir a tensão subindo junto. Ela aciona a polícia, mas, como sempre, protocolos, burocracia, lentidão, e Juni sente que o tempo está correndo mais rápido do que eles conseguem reagir. Então ela toma uma atitude que muda tudo. Decide investigar sozinha, de verdade. Ela começa a montar uma linha do tempo da viagem da mãe. Verifica fotos, horários, nomes, usa câmeras do hotel, rastreamento de aplicativo e até contrata um cara colombiano, Javi, para fazer pequenas buscas presenciais por lá. É quase como um detetive freelancer que aceita trabalhos por aplicativo. E esse detalhe é muito legal, porque o filme mostra como duas pessoas totalmente diferentes, em países diferentes, conseguem se unir por causa da internet e formar uma dupla improvável, porém extremamente eficiente. A tensão vai crescendo quando Juni percebe que nada bate. Alguns registros parecem falsos. Algumas imagens parecem montadas. Algumas interações da mãe na viagem são suspeitas. E quando ela começa a investigar o namorado Kevin, aí sim as peças começam a se mexer. Porque o cara tem um passado cheio de buracos. Nada dele parece ter raiz, nada parece verificável. E isso abre a porta para algo muito maior. É aqui que Juni percebe que não está lidando apenas com um desaparecimento simples. Tem mentira, tem manipulação, tem gente escondendo coisa séria. E a cada nova descoberta, a sensação é de que tudo está prestes a desmoronar. Depois que Juni percebe que o namorado da mãe tem um passado suspeito, a investigação dela entra num modo muito mais sério. Não é mais só uma adolescente mexendo no notebook e tentando achar um rastro. Agora é praticamente uma agente de inteligência operando sozinha, costurando informações de tudo quanto é lado. E o mais louco, a cada nova pista o caso fica mais escuro, mais complicado, mais estranho.
A primeira bomba que explode na cabeça dela e na nossa é quando ela descobre que o nome dele, Kevin, não é exatamente Kevin. Ou melhor, ele usa o nome Kevin agora, mas antes já usou outros. E esses nomes alternativos estão ligados a pequenas fraudes, golpes e sumiços misteriosos. Não é um passado comum. É um passado que grita: esse cara tem algo muito errado. Johnny fica ainda mais nervosa porque a primeira coisa que vem na cabeça dela é: se esse cara estava enganando a minha mãe, então ela pode estar em perigo real. Enquanto Johnny vai desvendando tudo virtualmente, lá na Colômbia o ajudante dela, Javi, vira praticamente os olhos dela no mundo físico. E isso é muito legal porque o filme mostra que às vezes a ajuda vem dos lugares mais improváveis. Ele é só um cara comum, pai de família que faz serviços por aplicativo para ganhar dinheiro, mas ele se identifica com a dor da garota, com a necessidade dela de encontrar respostas, e vai além do que ela pede. Quando ele chega no hotel onde Grace e Kevin ficaram hospedados, ele começa a notar umas coisas bem esquisitas. Funcionários dando respostas decoradas, gravações do lobby que parecem editadas, horários que não batem com o que a mãe dela teria enviado por mensagem. E essa palavra começa a martelar na gente o tempo todo: editado. Porque quanto mais Johnny mexe nos registros digitais, mais ela percebe que alguém está tentando apagar rastros, e alguém com habilidade suficiente para isso. Aí chega o momento em que Johnny encontra uma pista que muda completamente o foco da investigação. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança mostrando Grace e Kevin saindo juntos, aparentemente bem, na noite antes do sumiço. Só que tem um detalhe que não faz sentido algum. Grace parece diferente. Não é ela, mas estranha. É ela, mas não parece ela. Sabe quando você olha para alguém e fala: tem algo no jeito dessa pessoa que parece desconectado? Pois é. E aqui surge uma pergunta que dá até arrepios. Esse vídeo é real mesmo ou faz parte da manipulação? Johnny começa a duvidar de tudo, inclusive das poucas coisas que ela achava que já tinha certeza. Enquanto ela investiga, a gente começa a ver pequenos flashbacks e lembranças que mostram como a relação entre Johnny e Grace era cheia de rachaduras. São detalhes bobos, teimosias, brigas bestas, aquela dificuldade que algumas mães e filhas têm de conversar sem levantar a voz. E é justamente isso que machuca mais Johnny durante a busca: a culpa. Ela começa a lembrar das coisas ruins, do jeito que tratou a mãe, das vezes que ignorou, das portas que bateu, e tudo isso vai sendo jogado na cara dela enquanto ela tenta desesperadamente encontrá-la. Enquanto Johnny está vasculhando registros digitais, ela encontra algo que realmente deixa tudo ainda mais assustador. Alguém acessou a conta da mãe enquanto ela estava desaparecida. E pior, o acesso veio de um dispositivo que não é dela, nem de Kevin, nem de ninguém que ela conheça. É como se alguém estivesse mexendo na vida digital da mãe dela, limpando rastros, reorganizando tudo, apagando provas, mudando detalhes. E é aí que o filme coloca aquela sensação de que tem alguém operando por trás. Alguém muito mais perigoso do que Kevin. Alguém que não quer ser descoberto. E quando Johnny percebe isso, ela entende que está enfrentando um inimigo que não só controla informações, mas que está 2 passos na frente dela. De repente, surge uma informação que muda toda a narrativa. Uma notícia mostrando que a própria Grace, a mãe dela, está sendo procurado pela polícia. Isso mesmo. A pessoa desaparecida agora aparece como suspeita. E a cabeça de Johnny vira uma panela de pressão. Ela começa a pesquisar mais fundo e encontra documentos antigos. Só que esses documentos não mostram Grace Allen. Mostram Heather. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.